Você já teve dor no pescoço ou nas costas e ficou com receio de ser hérnia de disco? Você sabe quando suspeitar desse problema? Nesse vídeo eu vou explicar a doença, vou falar dos sintomas, do diagnóstico, dos sinais de gravidade, tratamento e muito mais sobre esse problema tão temido, a hérnia de disco. Nem toda dor nas costas e dor no pescoço são causados por hérnia de disco. Hérnia de disco é uma das doenças que causam esses sintomas, mas existem outras. Sendo assim, a primeira informação que você deve saber é: quando você deve suspeitar de hérnia de disco? Tem vários pontos que você deve notar, e eu vou destacar 3 deles. Você tem dor nas costas ou no pescoço? Essa dor irradia para outro lugar? De maneira geral, a hérnia de disco pode acontecer em qualquer região da coluna vertebral, mas é muito mais frequente na coluna lombar e cervical. A pessoa pode sentir dor no local da hérnia e também em outros locais, que é o que chamamos de irradiação. Assim, se a hérnia está na coluna lombar, pode ocorrer dor lombar baixa e dor irradiada para a perna. Em geral, doendo a parte de trás da perna, incluindo glúteo, coxa e podendo ir até o pé. Esse é o quadro que chamamos de lombociatalgia, ou popularmente chamado de dor no ciático. Essa dor no ciático é um dos sintomas de hérnia. No caso da hérnia de disco cervical, pode ocorrer dor no pescoço, com irradiação para braço e até a mão. A dor pode vir gradualmente com o tempo ou de maneira súbita, principalmente após um esforço físico, por movimento brusco ou carregar peso. Pode piorar com algumas posições específicas do braço, ou mesmo com a posição de dormir. Você tem formigamento, dormência ou perda de força em algum membro? Dependendo da gravidade, pode haver problemas de sensibilidade como formigamento e dormência, e também motores, como a perda de força dos membros. O local desses sintomas vai depender da área afetada e segue a mesma lógica da dor. Nas hérnias lombares, isso ocorre nas pernas e, no caso das hérnias cervicais, nos braços. Na maioria das vezes, irá ocorrer em apenas um lado, e em geral é gradativo. Além desses sintomas, nos casos mais graves, a pessoa pode até sentir o períneo e perder o controle dos esfíncteres, principalmente o da urina. Ou seja, a pessoa, além da dor incapacitante, pode apresentar incontinência urinária ou fecal. Isso, aliás, é um sinal de gravidade. E diante dessa situação, você deve procurar imediatamente o pronto-socorro. Mas afinal de contas, o que é hérnia de disco? Antes de explicar sobre o problema, eu preciso falar um pouco sobre a coluna. A coluna é formada por ossos chamados vértebras, que são separadas uma das outras por pequenas articulações e pelos discos intervertebrais. Esses discos são como pequenos amortecedores que têm dentro um conteúdo gelatinoso e por fora um tecido mais duro, cartilaginoso. Tem como função diminuir o atrito e impacto entre as vértebras e ao mesmo tempo permitir o movimento entre elas. Guarde essa explicação dos discos que eu já vou falar dela. Por dentro da coluna, por um lugar chamado canal vertebral, temos ainda a medula espinhal. É dessa medula que saem os nervos para diferentes partes do corpo, no que chamamos de raízes nervosas. É assim que o cérebro comanda o corpo. Na parte motora, ele envia um comando através da medula e depois para os nervos, que vão atuar em alguns músculos e assim definir uma ação. Por exemplo, mexer o dedo. Da forma contrária, funciona a parte da sensibilidade. Quando tocamos em algo, isso gera um estímulo que é transmitido pelos nervinhos menores até os nervos maiores e chega na medula espinhal. E dessa vai para o cérebro, para daí interpretarmos os detalhes do que foi tocado, se é quente, frio, macio, rígido e assim por diante. A hérnia de disco é um problema nos discos da coluna. Esses discos podem ficar abaulados ou mesmo se romperem, liberando parte do seu conteúdo gelatinoso. Quando isso ocorre em direção ao canal vertebral, que é o lugar onde passa a medula e as raízes nervosas, pode comprimir os nervos que ali estão e gerar os sintomas. Para cada nervo ou raiz nervosa que é comprimido, haverá um sintoma que está relacionado àquele nervo. Por isso, os sintomas de dor no trajeto desse nervo e, em casos mais graves, perda de sensibilidade ou de força específicos de cada lugar. Qual a causa de hérnia de disco? A fraqueza do disco ou degeneração do disco que ocorre com o tempo é a causa mais frequente e pode ser dividida em 2 grandes grupos. O primeiro diz respeito às alterações genéticas e o segundo compreende as causas ambientais, que incluem aspectos como a ergonomia em casa, no trabalho e no lazer, sedentarismo, atividade física realizada de maneira inadequada. Repare que isso tem tudo a ver com os hábitos de grande parte das pessoas hoje em dia, que ficam com uma postura ruim, vendo um computador, um pescoço abaixado, vendo o celular por horas e horas sem se preocupar com a ergonomia ou que não tem tempo para fazer atividade física. Não à toa, a hérnia de disco está cada vez mais presente. Além desses, o tabagismo e mais raramente os traumas também podem causar essa doença.
Sendo assim, quem tem maior chance de ter esse problema? Quais são os fatores de risco? Pessoas com histórico familiar. Então, se você tem alguém na família com esse problema, o seu risco de ter é maior. Tabagistas, trabalhadores braçais com movimentos repetitivos, como elevar peso do chão ou estar sempre com uma postura curvada, praticantes de atividade física sem preparo adequado e sedentários e obesos. Se você estiver com os sintomas que eu falei, principalmente se fizer parte desses grupos de risco, você deve procurar um médico para fazer o diagnóstico. E aqui tem um aspecto que eu quero chamar sua atenção. O diagnóstico é sugerido a partir dos sintomas e das alterações no exame físico. Para sua confirmação, o exame complementar de escolha é a ressonância magnética. Uma vez feito o diagnóstico de hérnia de disco, o que fazer? Qual o tratamento? Acho importante que você saiba que próximo de 85% dos casos tem evolução favorável. Nesse grupo, o sintoma principal é a dor, que é mais intensa na fase inicial, que é quando há maior reação inflamatória e compressão dos nervos. À medida que passa o tempo, a inflamação e a hérnia vão diminuindo, e com isso a dor também diminui. Tudo isso normalmente tem uma duração de 2 a 3 semanas. Nessa situação, o tratamento, de uma maneira geral, é repouso, medicações para tirar a dor, em alguns casos a fisioterapia. Em casos de dor persistente, de forte intensidade e principalmente com as alterações neurológicas, como formigamento, dormência e perda de força, pode ser considerado os tratamentos como infiltração de corticoide nas raízes nervosas e até a cirurgia para retirar a hérnia e descomprimir os nervos. Para finalizar, tem mais um ponto que eu quero destacar. A hérnia de disco é mais comum do que a maior parte das pessoas imagina. Estima-se que 30 a 40% das pessoas podem ter uma hérnia de disco assintomática, porém, entre 2 a 5% terão sintomas. Se você notou os sintomas que eu falei, procure um médico. No caso, os mais indicados são o ortopedista especializado em coluna ou um neurocirurgião. Aqui no canal Doutor Ajuda tem mais 2 vídeos que podem complementar esse vídeo, que é o de torcicolo e de dor nas costas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento. Você sabia que sobrecarga mecânica nos músculos e má postura é uma das causas mais comuns de dor nas costas? Felizmente, hérnia de disco não é a causa mais comum de dor lombar, mas é sim quando há dor no ciático.